Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 18 do Evangelho de João, prisão de Jesus, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Versículo 6. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Versículo 8. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante Anás e Caifás, negação de Pedro, versículo 12 até o versículo 27. Versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Versículo 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Versículo 15. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Versículo 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era o conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Versículo 17. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe ele: Não sou. Versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Versículo 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Versículo 22. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Versículo 24. E Anás mandou amarrado ao sacerdote Caifás. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou.
Versículo 26. É um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? Versículo 27. Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Versículo 28 até o versículo 40. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Versículo 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Versículo 30. Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Versículo 31. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Versículo 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu outro de mim? Versículo 35. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Versículo 40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Terminamos aqui o capítulo 18 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece